Olá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, eu consegui resolver os problemas aqui que eu tinha no aplicativo. Como vocês podem ver, o problema do microfone ainda não, né? Mas, na verdade, eu tive que comprar outro microfone. Ele ainda tá chegando, tá demorando. Mas esse daqui vai quebrar o galho até lá, certo? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a revisão, tá? Pretendo não me prolongar muito, já que é uma revisão. Eu sei que muitos de vocês talvez não aprenderam muito bem esse conteúdo ano passado e a gente vai precisar deles em alguns momentos, tá? Do nosso conteúdo de agora, como vocês já devem estar vendo. A minha carinha bem pequenininha aqui, interessa o assunto. Então, vamos lá. Ó, vamos colocar uma introdução, né? Um oi para todo mundo. Coloquei a definição de células. Lembrem que as células são extremamente importantes para o ser vivo, tá? É a unidade básica dele. Então, assim, todos os seres vivos são formados de uma célula ou várias células, né, unidas. Então, na verdade, nós humanos, por exemplo, somos um saco de células, né, que trabalham em equipe. Coloquei a questão de nós temos unicelular e pluricelular, seres formados de uma célula ou várias células, tá? Coloquei aqui a estrutura celular, para vocês lembrarem um pouquinho. Então, nós temos aqui a membrana plasmática do lado de fora, citoplasma e núcleo. Lembrando que o núcleo só tem nos seres que são eucariontes. Pensa no eucarionte. Nós temos núcleo na célula, tá? Os procariontes, tá? Pensa assim, primitivo. Os procariontes não têm núcleo na célula, tá bom? Aqui também está a representação de algumas organelas, né? E lembrando que nesse núcleo tem o nucleolo aqui, por isso essa bolinha, não vai ser importante para a gente agora. Mas o principal é lembrar que dentro do núcleo nós temos o DNA, tá bom? O nosso material genético, que a gente recebeu dos nossos pais e vai passar nossos herdeiros, caso a gente tenha filhos, né? Então, células procariontes, eucariontes, imagino que vocês não tiveram problema. Então, vamos já conectar aí com a matéria de vocês. Aqui nós vemos uma bactéria. Se você reparar, a bactéria, ela tem realmente o DNA solto dentro da célula. Ela tem só essa célula. Isso aqui são os cílios, isso aqui é um flagelo, nem todas têm, tá? Depende da espécie. Mas elas têm uma célula, DNA solto no plasma, no citoplasma. Professora, por que é importante saber isso? Eu vou dizer uma coisa que é bem importante. Quando você vai olhar no microscópio, a gente não vai ter como usar o microscópio. Mas quando você está olhando no microscópio e tem vários bichinhos microscópicos ali, você saca na hora que é uma bactéria, porque você não consegue ver a manchinha no núcleo, sabia? Se eu achar algum vídeo assim, eu mostro para vocês. Quando você olha que é um bichinho com uma bolinha no meio, aí você sabe, não necessariamente no meio, né? Você sabe que já é um eucarionte. Então, bactéria você descarta, entendeu? Vamos dizer que você vai fazer um exame de sangue. É alguma doença que ninguém identificou. Então, vai pegar o exame de sangue, vai pegar o sangue, vai botar numa lâmina, vai botar no microscópio. Depois eu vou explicar como funciona. E aí vai olhar. Quando olhar lá no microscópio, vai ver o sangue, as células sanguíneas, né? As células de defesa, beleza. E vai ver, primeiro, se não vê nada, pode não ser nada, pode ser vírus, né? Se vê seres assim, né? Podem ser redondinhos, né? Tem vários tipos, formatos de bactérias, mas se vê que o núcleo não está muito bem definido, já é uma grande suspeita do que a pessoa tem. É uma infecção bacteriana, tá? Se começar a olhar e ver que tem uma bolinha, né? Então é um ser eucarionte. Qual poderia ser o ser eucarionte unicelular, tá? Protozoários. Protozoários atacam, causam doenças, inclusive nos humanos, né? Fungos, em menor chance, mas pode ser fungos unicelulares, tá? E acho que só. Acho que só. Algumas algas, mas algas não causam doença. Seria realmente protozoários ou fungos.
Aqui eu coloquei para vocês algumas células no microscópio, tá? Aqui são bactérias, tá? Pigmentadas, geralmente elas são transparentes. Geralmente não. Elas são transparentes, então você colore elas. Elas são mais ou menos que nem esse protozoário. Isso daqui é um protozoário. Eu não sei onde está o núcleo dele, tá? Mas tem várias bolinhas. Você já pode suspeitar que ele é um ser eucarionte. Ele tem várias estruturas aqui, várias, provavelmente, organelas, né? Então já é uma suspeita. Isso daqui é uma célula só, tá, gente? O ser vivo é uma célula só. Ele tem cílios e ele fica andando pelo microscópio. E é muito difícil ficar olhando ele no microscópio porque ele fica correndo. Né? Não esse exatamente. Alguns tipos de protozoário. Tá? Se alguém achar a célula, me fala. Mas ele tem que ter. Se alguém achar o núcleo, me fala, né? Não sei bem qual seria aqui das bolinhas. Aqui é uma célula também, é unicelular. Olha que célula bacana. É uma célula do fitoplâncton. É uma alga unicelular, tá? Temos algas pluricelulares, que é aquelas que você vê no ambiente marinho, né? E você também tem as células, as algas unicelulares, tá? Fazem fotossíntese do mesmo jeito, tá? Porém, tem um nome especial, chamada de fitoplâncton, tá? Depois a gente vai ouvir falar mais delas. Coloquei algumas características das células animais e vegetais. Por quê? Porque é outra coisa que vai ajudar a gente a diferenciar o animal. Então você vê, e o reino, né? E o reino, na verdade, mais os reinos, né? Não os animais em si, mas os reinos. Então, a gente vai poder ter uma ideia de que reino pertence aquilo que a gente está vendo no microscópio, por exemplo, né? Ou que a gente está vendo a olho nu, no caso de pluricelulares, né? Às vezes por algumas características celulares, tá? Aqui, na célula animal, ela é geralmente é representada por essa bolinha, mas nem sempre ela é assim. Pense que os neurônios não são. Eu acho que eu botei foto aqui. Foto. Eu vou mostrar as fotos depois. Essa célula mais simples, mais simples na questão da membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Na célula vegetal, nós já temos um outro componente que é a parede celular. A parede celular é o que faz a árvore ser forte. Simples assim. Professora, a árvore é forte. É. Vendo uma tempestade, quem voa primeiro, você ou a árvore? Né? Pega um machado assim, taca na barriga. Vê quem morre primeiro. É você ou a árvore? Com quantas machadadas? Né? Então, o que dá essa força para a árvore é a parede celular dela. Tá bom? Os dois têm DNA dentro do núcleo. Então, todos os seres pluricelulares são eucariontes, tá bom? E essas células são possíveis de ver no microscópio também, tá? As células, você reconhece as células de planta por elas serem extremamente organizadas, assim, né? Quadradinhos e tal. E a célula animal é mais bagunçada no microscópio, tá? Porque ela é mole, pensa que é uma gelatina, células, né? Então, por isso, esse formato. Algumas organelas super importantes, acho que eu não falei? Não. Organelas super importantes. A mitocôndria, você vai ver que ela parece, né, Tem gente que diz que ela parece um cachorro-quente. Aqui, cachorro-quente com ketchup em cima. Não sei, aí usem a criatividade de vocês, tá? Essas mitocôndrias são extremamente importantes para a respiração celular. Então, todo o oxigênio que você inspira, tá? Ele vai para as células. E quem vai utilizar esse oxigênio, na verdade, todo o oxigênio que você respira, quem vai realmente usar são as células. Você está inspirando para dar oxigênio para todas as suas células, tá bom? Ela que vai fazer o trabalho. Então, é uma organela extremamente importante, pode ter várias dentro de uma célula só, tá? Para respirar. Na planta, tem uma em especial, imagino que é uma verdinha, assim, né? Não tem escrito, mas seria mais ou menos, vamos considerar que é essa, tá? É o cloroplasto. O cloroplasto tem é, algumas estruturas, tá? Que fazem a fotossíntese. Então, isso faz com que a planta também se diferencie, a célula da planta se diferencie da célula animal.
Lógico que não são todas as células da planta que fazem fotossíntese, tá? Geralmente as das folhas, com algumas exceções. Mas a produção do próprio alimento. Isso é característico, essa célula é característica do reino plantar que a gente vai ver, tá? Porque todos os do reino plantar são autotróficos, possuem células que fazem fotossíntese, tá bom? Aqui, não. São seres heterotróficos. Autotróficos produzem o próprio alimento. Hetero, de vários. Heterotrófico, vários alimentos. Tá bom? A gente não produz os nossos alimentos. Se a gente não se alimentar, a gente morre de fome. As plantas, não. Elas produzem a própria glicose, o próprio carboidrato delas.